Olá, irmãos, como estão? Sejam muito bem-vindos ao seu canal Comentários e Respostas TJ. No vídeo de hoje, estaremos nos preparando juntos para a reunião de meio de semana, a nossa vida e ministério cristão da semana de 22 a 28 de agosto. Nessa semana, a leitura da Bíblia encontra-se no capítulo 7 de 1 Reis. E na parte de joias espirituais, temos a primeira pergunta baseada em 1 Reis, capítulo 7 e o versículo 23, que nos diz: Então ele fez o mar de metal fundido. Ele era circular, com 10 côvados de uma borda a outra e 5 côvados de altura, e era necessário uma corda de medir de 30 côvados para dar volta nele. Com base nesse texto, a pergunta que temos é: o que aprendemos com o mar de metal fundido que foi construído para o templo? O mar de metal, irmãos, era um grande recipiente no qual os sacerdotes pegavam água para se purificar. Eles deviam lavar as mãos e os pés antes de oferecer os seus sacrifícios e os sacrifícios do povo de Israel. Também, no dia da expiação, uma vez em cada ano, o sumo sacerdote tinha de usar a água desse recipiente e se banhar 2 vezes. Isso nos ensina que, se quisermos adorar a Jeová de uma forma que Ele aceita, é necessário que tenhamos limpeza física e pureza espiritual. Então, seria interessante nos perguntar como a nossa limpeza física influencia na adoração que prestamos a Jeová. Assim como os sacerdotes no passado, se queremos ter a aprovação de Jeová, precisamos nos manter limpos em sentido físico e espiritual, o que inclui a nossa casa, os nossos veículos e também as nossas roupas, assim como também a nossa aparência física. Se fizermos isso, com certeza, Jeová terá prazer em aceitar nossos sacrifícios. A segunda pergunta que queremos considerar com vocês, queridos irmãos, é a seguinte: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, a pregação ou sobre outro assunto? A leitura da semana para esta semana se encontra em 1 Reis, capítulo 7. Então, por favor, queira acompanhar a leitura de alguns versículos e depois vejamos que joias podemos destacar deles. O capítulo 7, o versículo 2 nos diz: E ele construiu a casa da floresta do Líbano. Ela tinha 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Ficava sobre 4 fileiras de colunas de cedro, e havia caibros de cedro acima das colunas. Nesse versículo, nós vimos que o cedro foi escolhido para ser usado na construção do templo, por causa da sua força e beleza. E meditando em por que o cedro foi escolhido, eu pude ver que, se nós também seguirmos nos caminhos de Jeová, obedecendo às suas leis que estão na Bíblia, seremos fortes como o cedro. Sim, teremos a capacidade, com a ajuda de Jeová, de resistir às tensões que a vida e esse sistema iníquo nos oferece. A segunda joia que queremos destacar com vocês, irmãos, está no versículo de número 8,
que nos diz: a casa em que ele iria morar no outro pátio ficava afastada do salão e foi feita no mesmo estilo. E Salomão também construiu uma casa semelhante a este salão para a filha de Faraó que tinha tomado como esposa. Bom, aqui nesse versículo nós podemos ver tudo o que Salomão havia feito: o templo, casas para ele, para os seus entes queridos. E para tudo isso acontecer, nós sabemos que o povo de Israel colaborou muito financeiramente. Qual a lição que podemos aprender? Aprendemos a importância de continuar fazendo nossos donativos para a obra do reino. E nós podemos contribuir e ajudar com as despesas da nossa congregação localmente e também fazendo donativos para a obra mundial, pois através deles podemos ajudar nossos irmãos quando há desastres naturais e ajudamos na construção e manutenção de salões e locais de adoração a Jeová. A terceira joia que queremos destacar está aqui no versículo 9, que nos diz: todas essas construções, desde o alicerce até o alto das paredes e também a parte externa até o pátio grande, foram feitas com pedras caras, lavradas sob medidas e serradas com serras de pedra, tanto no lado interno como no externo. Perceba que todas as pedras que haviam sido usadas na construção foram serradas e lavradas conforme uma medida. E não era de se esperar menos, afinal, esses itens estavam sendo usados para a casa de Jeová. Isso me fez pensar que sempre devemos dar a Jeová o melhor que temos, de acordo com as nossas circunstâncias, claro. E o melhor não somente em coisas materiais, mas também no que se refere ao nosso tempo e energia. Continuando a nossa consideração, vamos juntos ao versículo de número 12, por favor. Aqui o texto nos diz: ao redor do pátio havia um muro de 3 fileiras de pedras lavradas e uma fileira de cedro, igual ao muro do pátio interno da casa de Jeová e do pórtico da casa. No templo havia uma fileira de vigas de cedro como precaução para evitar que essa estrutura caísse em um tremor de terra. Isto me ensinou a importância de me manter precavidos. Desde agora que nós não temos tanta oposição aqui no país em que vivemos, eu quero estar preparado por usar a minha adoração em família, o meu estudo pessoal, para considerar matérias para fortalecer a minha fé, a fim de que quando esse dia chegar, eu possa estar preparado e permanecer leal a Jeová. Ainda no versículo 12, destacamos uma outra joia. Podemos aprender desse versículo 12 a importância de sempre estarmos preparados antes que desastres naturais ou emergências médicas aconteçam. A organização de Jeová nos fornece orientações específicas sobre como decidir quais tratamentos de saúde vamos aceitar e como podemos montar a nossa mochila de emergência. A pergunta é: será que estamos seguindo essa orientação por estarmos preparados com antecedência? Cabe a cada um de nós refletir sobre esse assunto. A próxima joia
está nos versículos 13 e 14, que nos dizem: O rei Salomão mandou buscar Hirão em Tiro. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali e seu pai era um fundidor de cobre de Tiro. Hirão tinha grande habilidade, entendimento e experiência para todo tipo de trabalho em cobre. Assim, ele se apresentou ao rei Salomão e fez todo o trabalho que ele designou. Nesses versículos se menciona que Hirão teve a grande honra de utilizar as suas habilidades para promover a adoração pura. Isso me ensinou a importância de usar as minhas habilidades para também apoiar a adoração verdadeira. Por fazer o meu melhor na obra de pregação, apoiar a construção e manutenção de salões do reino e por dar apoio leal aos irmãos da minha congregação. Uma outra joia que podemos destacar ainda do versículos 13 e 14, com o exemplo de Hirão, é que ele não confiou que essa grande habilidade e entendimento vinham de si próprio. Ele usou de forma humilde todo esse entendimento e grande habilidade para cumprir a designação que Salomão havia lhe dado. Isso me fez refletir que cada um de nós na congregação tem um dom diferente. Uns conseguem ensinar melhor, outros conseguem desenvolver características de fé melhor do que outros, mas independente disso, eu quero usar essas habilidades da melhor forma possível e sempre lembrar que foi Jeová quem me deu. Queridos irmãos, essas foram algumas das joias que encontramos na leitura da Bíblia para essa semana. Se esse vídeo lhe ajudou, lhe motivou, lhe instruiu, deixe-nos um like. Isso nos ajudaria muito. Também se inscreva nesse canal, Comentários e Respostas TJ. Aqui nos despedimos. Que vocês fiquem todos com Jeová. Forte abraço e até o próximo vídeo.